Olá pessoal, continuamos com a termoquímica. Na aula de hoje eu vou falar sobre a variação de entalpia e a estequiometria e como calcular a variação de entalpia usando a entalpia de formação. Vamos lá. Variação de entalpia e estequiometria. O número de mol de cada substância em uma reação química está diretamente relacionado com a variação de entalpia, tanto para o consumo de reagentes quanto para a formação dos produtos. Então, para essa reação aqui, 3 mols de hidrogênio mais 1 mol de nitrogênio formando 2 mols de amônia, ocorre uma liberação, a variação de entalpia com liberação de 28 quilocalorias. É importante notar, pessoal, que 3 mols de hidrogênio vai estar diretamente relacionado com a variação de entalpia. 1 mol de nitrogênio vai estar relacionado com a variação de entalpia e 2 mols de amônia vai estar diretamente relacionado com a variação de entalpia. Para consumir 3 mols de hidrogênio, libera-se 28 quilocalorias. Para consumir 1 mol de nitrogênio, libera 28 calorias. Para formar 2 mols de amônia, a liberação de 28 quilocalorias. Veja bem, tudo isso está numa mesma proporção. Toda vez que você mexer em algum desses coeficientes, todos os outros serão alterados proporcionalmente, ok? E a variação também. É importante notar, nas equações termoquímicas é primordial saber a relação massa-número de mol com a variação de entalpia. Veja bem, pessoal. Quando se estuda estequiometria, sabe-se que você pode transformar a massa em mol e mol em massa. Geralmente os cálculos na termoquímica usam muito o número de mol. Só que em outros casos há necessidade de você transformar esse número de mol em massa. Por exemplo, olhando essa equação, nós vamos ter aqui 3 mols de hidrogênio. Esses 3 mols de hidrogênio, se eu multiplicar pela sua massa molecular, eu vou ter a massa total envolvida nessa reação. Então, se eu calcular 3 vezes 2 gramas, que é a massa da molécula de hidrogênio, nós vamos ter 6 gramas total envolvido nesse problema, nessa equação. Aqui, nós temos 1 mol de nitrogênio. Se eu multiplicar 1 vezes 28, nós vamos ter 28 gramas de nitrogênio nessa equação. E vai formar 2 mols de amônia. 2 vezes a massa molar da amônia, que é 17. Nós vamos ter aí 34 gramas envolvido na questão. Ou seja, para a queima de 6 gramas de nitrogênio, que equivale a 3 mols, há uma liberação de 28 quilocalorias. Para a queima de 1 mol de nitrogênio, que equivale a 28 gramas, há uma liberação de 28 quilocalorias. Para a queima de 2 mols de amônia, NH3, equivale a 34 gramas, a uma liberação de 28 calorias. Ou seja, você consegue fazer essa relação mol-massa, relacionando diretamente com a variação de entalpia. Isso é muito importante, que tem muita questão que pede que você calcule a variação de entalpia, dando o resultado em mol, mas em seguida você vai ter que transformar esse mol em grama, certo? E vice-versa. Vamos falar aqui sobre a entalpia de formação, um conceito muito importante. A entalpia de formação é a energia liberada ou absorvida na formação de 1 mol de qualquer substância. Quando se forma 1 mol de qualquer substância e dá-se o valor da variação de entalpia, essa variação de entalpia é chamada de entalpia de formação. Observar que substâncias simples, no seu estado físico mais estável e na sua forma alotrópica mais comum, terá entalpia de formação igual a zero. Como assim? Vou dar um exemplo de primeiro falar sobre alotropia. Relembrar esse termo, né? Alotropia é o fenômeno pelo qual 2 ou mais substâncias simples diferentes são formadas pelo mesmo elemento químico. Então nós temos aqui um exemplo do carbono grafite e carbono diamante. O carbono grafite é a forma mais comum, é a forma alotrópica mais comum, e seu estado físico mais estável é o sólido, certo? Então, essa substância, que é uma substância simples, vai ter sua entalpia de formação igual a zero. Já o carbono diamante, que é uma forma alotrópica menos comum, vai ter uma entalpia
de formação diferente de zero, certo? Eu coloquei aí mais 0,5. Só que eu não tenho certeza, esses valores são valores só para cargo de didática. Né? Eu não consegui achar o valor da entalpia de formação por carbono diamante, que eu creio que seja esse. Aí nós temos também aqui o O3 e o O2. O O3 é o ozônio. O ozônio é menos comum que o gás oxigênio. São substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico. Só que o oxigênio é o alótropo mais comum, certo? E sua forma mais estável é no estado gasoso. Então, ele vai receber o valor zero para entalpia de formação. Você olhou um problema, encontrou lá, o problema está pedindo para você calcular a variação de entalpia. Identificou que a substância é simples. Substância simples tem valor de entalpia igual a zero. Muitas vezes esse dado não vai aparecer na questão, então você sabe porque ali vai ser zero. Caso apareça uma substância que é simples, mas apareça o dado, a informação do seu valor de entalpia, você deve usar esse valor que está informando na questão, certo? Que aí, nesse caso, é um alótropo menos comum da substância mencionada. Então, nós vamos fazer aqui um exemplo. Antes de fazer o exemplo, vou falar sobre uma coisa. O que é uma reação de formação? É importante isso. Ó. Reação de formação é quando duas ou mais substâncias reagem formando um único produto. Então, nós temos aí uma reação de formação. Né? Nós temos o hidrogênio reagindo com o nitrogênio, formando um único produto, que é a amônia. E esse valor de menos 14 quilocalorias por mol é o valor da variação de entalpia referente à formação de 1 mol de amônia. Então, 1 mol de amônia a formação de 1 mol de amônia vai liberar menos 14 quilocalorias por mol. Então, veja, a formação de 1 mol de amônia libera 14 quilocalorias. Portanto, a entalpia de formação, nesse caso aí, é o valor da variação de entalpia, que é 14 quilocalorias por mol, certo? Então, a entalpia de formação da amônia está aí representada, que é menos 14 quilocalorias por mol. Para cada mol de amônia formada, há um gasto de energia, há uma liberação de energia de 14 quilocalorias. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Determina a variação de entalpia da seguinte reação. Então, foi dada a equação, certo? Já balanceada. Se não tiver balanceada, vocês vão lá e balanceiam. E ele pede para calcular a variação de entalpia. E deu os dados o quê? Deu os dados da entalpia de formação, né? Da substância C2H6O, que é igual a menos 66 quilocalorias por mol. O gás carbônico, menos 94 quilocalorias por mol. E a água, que é menos 68,5 quilocalorias por mol. Então, vamos aqui, ó. Vamos na resolução. Peguei, coloquei a equação. Coloquei que aqui são os reagentes para identificar os produtos. Coloquei 1 mol aqui, ó. 1 mol. 3 mols. 2 mols de CO2 e 3 mols para água. E vou multiplicar. Para cada coeficiente, vou multiplicar pela entalpia de formação dessa substância, desse composto. Então, vamos aqui, ó, 1 vezes menos 62,2. E aqui, ó, 3, mais, né, 3 vezes 0. Por que 0? Porque o oxigênio é uma substância simples. Substância simples, a entalpia de formação é 0. Observe que o oxigênio não foi dado nos dados, né, da questão. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 2 vezes menos 94, mais 3 vezes menos 68,5, certo? Então, vamos resolver o problema. As contas. Resolvendo aqui, nós vamos ter no resultado menos 66 de reagentes e menos 389,5 de produtos. Então, como a variação de entalpia é HP menos HR, vai ficar aqui, a variação de entalpia vai ficar menos 389,5, menos, que é da fórmula, aí você abre o parênteses, coloca menos 66, vai ter que fazer o jogo do sinal, né? Menos por menos é mais no final, então vai ficar a variação de entalpia é igual a menos 389,5 mais 66. Então, subtrai e conserva o sinal do maior. A variação de entalpia vai ser menos 323,5 quilocalorias.
Note que essa é uma reação exotérmica, porque liberou calor. E note também que essa equação é uma reação de combustão. Toda reação de combustão é exotérmico, certo, pessoal? Então, num problema de que uma questão de Enem, uma questão mais elaborada, né, de prova, quando o resultado da variação da entalpia não é positivo para uma equação de combustão, certamente essa questão vai estar incorreta, porque a equação de combustão libera calor, então vai ser sempre exotérmico. Vamos para outra questão aqui, outros exemplos. Determine a variação de entalpia na queima de 1.800 gramas de glicose, de acordo com a equação. Observe, nessa questão, eu não estou pedindo para calcular a variação de entalpia apenas. Você vai ter que achar a variação de entalpia referente à queima de 1.800 gramas de glicose. Para isso, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer o mesmo da questão anterior, vão achar a variação de entalpia normalmente. Então, faça assim, ó. Deu os dados, ele deu a massa molecular da glicose. Então, aqui, ó, coloquei a equação, já coloquei os coeficientes vezes seus respectivos entalpias de formação, suas respectivas entalpias de formação. Então, 1 vezes menos 100, mais 6 vezes 0, formando 6 vezes menos 50, mais 6 vezes menos 80. Tá? Resolvi a eliminação de parênteses, fiz o jogo de sinal, e ficou menos 100, formando menos 780. Então, como eu sei que aqui é o HR, e aqui é o HP. Entalpia dos reagentes e entalpia dos produtos. Então, a variação de entalpia vai ficar HP menos HR. Então, colocando já os dados na fórmula, faço o jogo de sinal. Então, vai ficar menos 780 mais 100. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 680 quilocalorias por mol. Portanto, 1 mol de glicose equivale a 180 gramas, que na queima libera 680 quilocalorias, ou seja, 1 mol de glicose vai liberar 680 quilocalorias. 1 mol de glicose equivale a 180 gramas, como a gente já colocou em cima logo nos dados. Então, eu vou fazer uma regra de 3. Se 180 gramas de glicose libera menos 680 quilocalorias, 1.800 gramas de glicose vai liberar quanto? X. Então, o X foi calculado aí, vai dar menos 6.800 quilocalorias. Então, pessoal, é isso. Quero deixar meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve no canal e deixe seu like. Valeu, até a próxima.